O primeiro-ministro espanhol pediu esta segunda-feira que Israel seja banido dos eventos desportivos internacionais até que termine aquilo a que chamou a barbárie em Gaza. As declarações de Pedro Sánchez foram feitas nesta sessão em Madrid, em que falou para os membros do próprio partido. As tensões entre Espanha e Israel têm aumentado nas últimas semanas. O governo socialista de Sánchez tem-se tornado cada vez mais crítico da atuação do Estado hebraico no enclave palestiniano. Diz que o correto é estar do lado das vítimas e não dos agressores. E creo que as organizações deportivas devem plantear-se se é ético que Israel siga participando em competições internacionais. ¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa a Israel tras la invasión de Gaza? Nuestra posición es clara y rotunda y además creo que la comparte una inmensa mayoría de la ciudadanía. Da igual lo que voten, voten izquierda, derecha, centro, da igual. Porque están en el sentido común, están en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional que está siendo menoscabado por Rusia y por Israel. As palavras de Pedro Sánchez surgiram um dia depois destes protestos pró-Palestina em Madrid, que levaram ao encurtamento da última etapa da volta à Espanha em bicicleta. Os manifestantes opunham-se à participação de uma equipa israelita no evento. O chefe do Executivo espanhol já tinha expressado apoio a quem tinha interrompido esta prova em vários pontos ao longo das últimas 3 semanas. Afirmou que se deve admirar quem luta por aquilo que considera causas justas. Sánchez defende ainda que o debate iniciado a propósito da atuação de Israel se deve espalhar por todo o mundo. No périplo pelas capitais europeias, o presidente do Conselho Europeu parou em Atenas, onde foi recebido pelo primeiro-ministro grego. Ao lado de António Costa, Kyriakos Mitsotakis manifestou apoio total à Polónia na defesa da fronteira leste da União. Sublinhou também a necessidade de garantir a autonomia estratégica, o que pode ser feito através do SAFE. É o programa que vai disponibilizar aos 27 e a países terceiros empréstimos para comprar equipamento de defesa. Mas a Grécia quer cautela sobre o acesso a este instrumento. Σε ό,τι αφορά τώρα την συμμετοχή τρίτων χωρών σε αυτήν τη νέα αμυντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δικιά μας θέση είναι σαφής ότι σε μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας δεν μπορούν να μετέχουν χώρες οι οποίες απειλούν ακόμα με πόλεμο μέλη της Ένωσης. Είναι, πιστεύω, στο χέρι τους να οικοδομήσουν καλές σχέσεις με την Ευρώπη, αλλά αυτό προϋποθέτει και έναν σεβασμό των αρχών της. Os fluxos migratórios da Líbia para a Grécia voltaram a aumentar. Para Atenas, o controlo das entradas na Europa é também uma prioridade. Αυτό επανεπιβεβαιώνει την ανάγκη, αγαπητέ Αντώνιο, για μια ακόμα πιο συντονισμένη προσπάθεια προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να μπορούμε να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά τα δίκτυα των διακινητών, τα οποία δυστυχώς εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο, και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρέχει κάθε δυνατή στήριξη στα κράτη της πρώτης γραμμής. Bruxelas valida as preocupações do governo grego. And we need to protect our borders from Cyprus to Finland, from Portugal to Romania. And for this, it's very important to work together. And we are here to say that, of course, we need to improve our border management, to face migration, illegal migration, to fight smugglers and of human beings. And we need to have a strong European political migration policy. António Costa acredita que será possível encontrar uma base comum entre todos os Estados-membros no próximo quadro financeiro de 2028 a 2034. Vai ser possível continuar a publicar e ver vídeos no TikTok em território norte-americano.
Os Estados Unidos e a China chegaram a acordo e a rede social criada por uma empresa chinesa vai passar a estar sob controlo de Washington. O anúncio foi feito por Donald Trump na própria plataforma Truth Social. O líder da Casa Branca escreveu que foi alcançado um entendimento sobre uma certa empresa que os jovens norte-americanos querem muito salvar. Trump fez também saber que vai falar na sexta-feira com o homólogo chinês Xi Jinping, com quem diz ter uma relação muito forte. O acordo foi conseguido em Madrid, onde delegações dos dois países estiveram reunidas para discutir questões comerciais. O TikTok tem sido há meses objeto de um braço de ferro entre Washington e Pequim. Os Estados Unidos exigiam que a rede social de vídeos curtos fosse vendida até 17 de setembro a um proprietário não chinês, sob pena de ser banida do país. As autoridades norte-americanas receiam que a empresa-mãe do TikTok, a chinesa ByteDance, armazene informações pessoais dos utilizadores nos Estados Unidos. Acusaram ainda o Partido Comunista da China de ter acesso a esses dados. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer condenou o que chamou de comentários perigosos feitos por Elon Musk na manifestação anti-imigração de sábado em Londres. Musk dirigiu-se à multidão na manifestação United Kingdom, organizada pelo ativista de extrema-direita Tommy Robinson. Através de uma mensagem de vídeo, o magnata disse aos manifestantes que a violência está a chegar ao país e que estes têm duas hipóteses: ripostar ou morrer. A polícia informou que 26 agentes ficaram feridos, 4 deles de forma grave, quando os manifestantes tentaram romper as linhas que os separavam de uma contra-manifestação anti-racismo mais pequena. Ed Davey, que lidera os liberais-democratas, o terceiro maior partido no Parlamento britânico, instou Starmer e a líder da oposição conservadora Kemi Badenoch a juntarem-se a ele na condenação da tentativa de Musk de semear a discórdia e incitar à violência. Ricky Hatton, lenda do boxe britânico, foi encontrado morto na sua casa em Hyde, em Grande Manchester. A polícia local disse que sua morte não está a ser tratada como suspeita. O antigo campeão mundial de pesos ligeiros e médios, de 46 anos, era um dos pugilistas mais populares da história britânica. A notícia chega 2 meses depois deste ter anunciado o seu regresso ao boxe em dezembro. O clube de futebol Manchester City, do qual Hatton era fã, lamentou a sua morte e anunciou um minuto de silêncio no jogo contra o Manchester United. Mais de 80 mil pessoas assistiram no Vaticano ao concerto que encerrou o Encontro Mundial sobre a Fraternidade Humana 2025. Houve um espetáculo surpresa de 3 mil drones que projetaram o rosto do Papa Francisco sobre a Praça de São Pedro. Foi uma homenagem à encíclica do anterior pontífice chamada Todos Irmãos. Em palco estiveram artistas de renome como Pharrell Williams, Andrea Bocelli ou John Legend. Durante 2 dias, o Encontro Mundial sobre a Fraternidade Humana reuniu pessoas de todo o mundo para reflexões acerca da humanidade, numa época de desafios sociais, ambientais e tecnológicos. Que sait-on des têtes de cochon déposées devant des mosquées parisiennes? Les révélations qu'au moins 9 têtes de porc décapitées ont été déposées devant des mosquées parisiennes durant la nuit du 8 septembre ont déclenché un débat national sur l'islamophobie en France. Mais le 10 septembre, le parquet de Paris révèle que 2 ressortissants étrangers auraient mené ces actions avant de quitter le territoire. Le parquet a dénoncé une volonté manifeste de provoquer le trouble au sein de la nation. Cette affaire a commencé à se dénouer lorsqu'un agriculteur normand a révélé que 2 hommes conduisant un véhicule avec une plaque d'immatriculation serbe étaient venus lui acheter une 12aine de têtes de porc. Des images de vidéosurveillance ont permis d'établir que ces 2 individus ont ensuite pris la route pour Paris, déposant ces têtes de porc devant plusieurs mosquées. Le nom de famille du président français Emmanuel Macron aurait même été griffonné sur certaines têtes de porc. Selon le parquet, les suspects ont quitté le territoire français et traversé la frontière belge mardi matin, utilisant un numéro de téléphone croate qui a été localisé à un poste frontière franco-belge. Le chef de la police parisienne a évoqué de possibles actions d'ingérence étrangère, faisant un parallèle avec plusieurs affaires à caractère antisémite qui se sont précédemment produites à Paris. 2 individus moldaves ont notamment été interpellés dans l'affaire des étoiles de David, qui avait été taguée sur des murs à travers la ville de Paris en 2023.
Cet incident s'est produit seulement quelques semaines après les attentats du 7 octobre menés par le Hamas, alors que la communauté juive de France était encore sous le choc. Le journal Le Monde a par la suite révélé une note confidentielle dans laquelle la DGSI affirmait que l'opération Étoile de David avait été orchestrée par un département chargé des opérations internationales au sein des services de sécurité russes. Como é que a obesidade afeta os cidadãos da União Europeia? Os níveis de excesso de peso e de obesidade continuam a disparar na Europa, de acordo com um relatório do Conselho Europeu de Informação Alimentar, uma organização sem fins lucrativos orientada para o consumidor. É o caso dos adultos e das crianças. Cerca de 3/4 dos homens na Roménia, na Polónia, na Croácia e na Eslováquia têm excesso de peso ou são obesos. A prevalência mais baixa foi registada em França, nos Países Baixos e na Dinamarca. Entretanto, as percentagens mais elevadas entre as mulheres foram registadas na Irlanda, na Roménia e na Croácia. Também neste caso, França registra a prevalência mais baixa, com 30% à frente da Áustria e da Dinamarca. Os peritos alertam para o facto de nenhum Estado-membro da União Europeia conseguir atingir o objetivo de travar o aumento da obesidade até ao final do ano. Até 2030, prevê-se que mais de metade da população da Europa viva com obesidade, sendo que esta deverá afetar até 89% das pessoas em alguns países. Um novo relatório da Unicef concluiu que a obesidade ultrapassou agora o baixo peso como uma forma mais prevalente de malnutrição. 10% das crianças e adolescentes em idade escolar, ou seja, 188 milhões de pessoas, sofrem de obesidade em todo o mundo. O relatório alerta para o facto de os alimentos ultraprocessados estarem a moldar as dietas das crianças através de ambientes alimentares pouco saudáveis.